E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast da Escola do Podcast. E hoje eu tenho um convidado fantástico aqui. Olha, só para vocês terem uma ideia, o cara tem um podcast que é de jiu-jitsu. Eu já chamei ele pro fight, mas ele falou que só luta por dinheiro. Brincadeira. E aí, Jefferson, tranquilo com você? Ainda bem que ele falou que luta só por dinheiro, né? Senão ele ia tomar umas pancadas. E aí, Carlos, tudo bem? Seja bem-vindo aí. Sinta-se em casa. É um prazer, uma honra ter você aí com a gente. Como é que tá? Fala, pessoal. Uma honra ser convidado por vocês aí. Dois caras que eu admiro demais, que apesar da minha história no podcast ter apenas 6 meses, mas que vocês fazem parte dela desde o princípio, desde quando era só um embriãozinho lá atrás, né? Pô, Obrigado mas o que eu gosto é que você... sensacional. É que você é um cara dedicado, por isso que eu acho que eu vejo que, assim, quando eu conheci o seu podcast, além de eu gostar de café e eu me ligar em artes marciais, aí eu olhei e falei, putz, que legal, o cara tá fazendo um podcast legal e ainda faz no YouTube, ainda entrevista gringo, e eu fiquei realmente assim, olha só, né? Aí não é, a gente não tem muita gente que já começa assim nas cabeças, tá? Então, parabéns aí pelo trabalho. Eu sempre espero que você tenha bastante sucesso aí também nas suas entrevistas. Mas agora a gente vai começar a conversar aqui, porque eu tenho umas curiosidades. Eu nunca perguntei isso para você. Você já me entrevistou, né? Mas eu não fiz pergunta lá. Agora você tá tendo a revanche, Edward. Agora, É revanche, cara. É revanche. Só elucidando. Negócio de lutar por dinheiro aí é que depois que você ficar velho, você fica mercenário, né? Então, Exatamente. Não quer mais lutar no amor, quer lutar e tem que ter um faz-me rir, pô. Isso aí. Tá certo. Então, aí a gente vai conversar bastante sobre o seu podcast, como que você está fazendo, você tem patrocinador, também vamos falar dos seus planos futuros, setup, isso aí é legal, porque a ideia realmente aqui desse podcast é a gente mostrar para as pessoas, para nossa audiência, como fazer um podcast, como eventualmente ganhar dinheiro, como planejar o podcast e pôr o projeto para acontecer mesmo. Então, esse é o nosso objetivo. E você que está vendo, se quiser dar um pulo lá no nosso site, que é escoladopodcast.com. Mas, Carlos, vamos lá. Antes do podcast, você é faixa preta de jiu-jitsu, né? Certo? Beleza. E antes da faixa preta de jiu-jitsu, o que você andava fazendo? Como é que começou? O Carlinhos, que história é essa? Como é que é? Conta isso. Porque você é faixa preta há quanto tempo? Aí você depois vai contar porque... Faixa preta há 14 anos. Esse ano eu completei em outubro 14 anos de faixa preta e pratico jiu-jitsu desde 98, na verdade. Né? 98. Então, já tô na estrada do jiu-jitsu aí tem um tempinho. E sou formado em educação física também. Fiz educação física na Unesp em Rio Claro. Me formei em 2002. Então, vamos dizer que o jiu-jitsu e a educação física começaram quase que juntos, né? Porque eu comecei o jiu-jitsu em 98 e a graduação em educação física em 99. Então, estava sempre relacionado com atividade física, com prática esportiva, enfim. Sempre nessa área. E quando você era moleque lá, você gostava de bater na molecada na rua lá? Como é que você era lá? Não, era assim, na verdade, eu nunca briguei na rua. Eu briguei uma vez por causa de futebol, na escola. E aí o professor me tirou do time no ano inteiro, porque eu fazia parte do time de futebol da escola. E aí eu aprendi a lição, assim, fácil. Brigou, tá fora. Mas eu sempre até... Desculpa. Eu jogava em que posição? Então, eu jogava futsal, né? E eu jogava de pivô. Mas aí, assim, o meu sonho inicial era ser jogador de futebol ou de futsal, né? Que era onde eu me dava melhor, porque eu era baixinho, atarracadinho, o futsal rendia mais para mim, por ser mais explosivo e mais rápido, né? Já o futebol de campo, eu iria ter que jogar numa outra posição que eu não me daria bem. E aí, depois disso eu ainda tentei o voleibol. Mas aí, né, 1,5 metro de gente não teve como. Hoje em dia, voleibol, os caras são tudo uns armários, né? Uns caras enormes, né? Então, mas assim, você quando criança, então, sempre foi do esporte.
Sempre o cara do esporte. Desde que eu tinha uns 6, 7 anos, eu me lembro de praticar esporte. Legal. E assim, mas e como é que era isso, né? O que você praticava quando era pequenininho, assim? Você praticava alguma coisa? Olha, gente, foi assim, ó. Eu fui criado pelos meus avós, né, em Campinas. E o meu avô, ele chegou a ser jogador de futebol há muitos anos atrás. Nós estamos falando de década de 30, de fim de 30, começo de 40, antes da guerra. E então, eu sempre via ele falando de futebol, assistindo futebol. Eu acho que foi uma sequência natural para mim, né? Uma criança ali. E aí eu me lembro, todas as tardes, quando eu chegava da escola, eu já chamava ele, vô, vamos jogar futebol? Vamos. Ele tinha um quintal grande na época, na casa onde ele morava. Toda tarde a gente jogava futebol. Isso com 5, 6, 7 anos. Aí, quando eu completei 7 anos, aí eu pude participar de na época não era peneira, mas era um testezinho. Uma peneirinha. Isso, naqueles clubes de bairro. Mas aí eu já tinha um pensamento diferenciado, porque como eu convivia praticamente 24 horas por dia com ele, todos os assuntos acabavam cercando o futebol. Então, com 7 anos, eu tinha uma noção mínima de tática, uma noção mínima de técnica, entendeu? Que para aquela época era uma coisa um pouco difícil de você encontrar, porque a molecada gostava de jogar na rua, chegar em casa, tomar banho, comer e dormir, né? Era jogava do jeito que sabia jogar, né? Exatamente, mas aí eu, por ter essa convivência com meu avô, eu acho que ele foi meio que implementando, não sei se voluntariamente ou involuntariamente, foi implementando esse gosto, essa dedicação que ele teve, né? Ele foi depositando em mim ali. E aí, quando eu comecei nesse clube, eu nunca mais parei de praticar atividade física, nunca mais parei de praticar esporte. Então você é bom de futebol. Como é que Quase. você se classifica aí? Ele é bom, ele é pivô, digamos cara. assim, ó, no meio do futebol, a gente podia dizer que eu não sou o bobo. Tá certo, tá certo. Eu no futebol sou aquele cara que corre pra caramba. Eu corro bem. Porque isso eu tenho fôlego, tenho perna grande, sou alto, né? Você tem quanto de altura, Carlos? Desculpa perguntar. Eu tenho 1,64, tá? Eu tenho 1,83. Então você já viu, né? O cara meio grandinho. Um pouquinho mais alto, é um pouquinho mais alto. Os caras meio... Ai, cara, que barato, né? Bom, beleza. Então, assim, você era o cara do esporte e tal. E como é que você era? Você era CDFzinho, assim, tal? Ou não? Não. Eu sempre gostei muito de história, geografia e ciências. E aí depois, né, desmembrei em física, química e biologia. Mas matemática, língua portuguesa, literatura não era mal. Eu conseguia me virar porque literatura, querendo ou não, tem alguma coisa a ver com história, né? Então eu conseguia compreender, conseguia compreender as circunstâncias que levavam a determinadas coisas, mas enfim. Mas não chegava a ser nerdzinho, não. Eu me considero que eu me tornei nerd quando eu entrei na faculdade. Como é que foi isso aí? Por quê? Porque foi assim, eu fiz um ensino médio, que na época a gente chamava de colegial, né? Isso, muito eu também. Bom, muito bom, nisso, muito né, forte. Você, assim, cara, com quanto você tá? Ou você não pode falar da idade? Não, eu digo, 41 anos. Aí 41. Eu brinco aqui em casa, eu brinco aqui em casa, porque minha esposa ela é um pouquinho mais velha que eu, mas ela parece 10 anos mais nova. Aí, aqui em casa eu falo que eu tenho 41, com carinha de 40, mas as minhas articulações me lembram todo dia que elas já têm 55. Já tá quase nos 60 ali. Você é da faixa etária do Jefferson aí, né, Jefferson? Tudo... também, 41. Olha lá, mesmo vocês estão pareados aí. Eu que sou o vovozinho aqui, 53. Caramba, eu tô me sentindo deslocado, outro cara. Que engana também, né? Eu engano, né, cara? Fala a verdade. Engana.
Engano. Engano. E ainda assim, treinando bastante, eu tô, enfim, tô tentando preservar o casco. Mas então, conta esse negócio da faculdade aí. Você decidiu ser um cara estudioso, é isso? Então, porque foi assim, ó. Eu fiz um colegial que era forte aqui em Campinas, que era uma escola boa, era uma escola conceituada. E a maioria das pessoas que terminaram o terceiro ano comigo prestaram universidades públicas. Tá. Pela qualidade de ensino e pelo valor, né? Pela grana. Exato. Você não precisa pagar mensalidade, tudo fica menos difícil. E aí eu prestei, mas eu não passei. Eu passei para a segunda fase da Unicamp, para a segunda fase da USP, mas não consegui passar disso, não consegui ir para a matrícula. Aí, o que eu fiz? Fiz um ano de cursinho. Conversei com meus pais, eles falaram, não, então vai fazer cursinho que se você acha que o ensino na universidade pública vai ser melhor para a sua área, vamos fazer um ano de cursinho para ver. Aí, nesse um ano de cursinho, o que aconteceu? Aconteceu o oposto do que eu estava comentando lá atrás. Por quê? Desandou. A história... Não, porque a história, a geografia, essas coisas, eu já tinha algum background, né? Eu já tinha algum conhecimento. Então, o que eu fazia? Eu não estudava fora das aulas essas disciplinas. Porque isso eu já sabia que eu tinha condições de prestar novamente um vestibular e passar nessas disciplinas. Então, eu precisava reforçar onde eu estava com o ponto fraco, né? Que era matemática, física, língua portuguesa, que cai muito, né? Pelo menos na nossa época, caía muito vestibular, era muito exigido. Hoje em dia, não sei como tá, mas... Não, enfim. Continua assim, sim. Continua. Então, aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que focar do outro lado. Quando eu foquei do outro lado, eu acho que encontrou um equilíbrio. E aí eu percebi que, pô, esse negócio de estudar é legal. Entendeu? Não só o que eu tenho facilidade, não só o que eu gosto. Que era o que eu fazia. Eu tirava a nota suficiente para passar nas outras disciplinas. E aquilo que eu já gostava, já fluía mesmo. Então eu ia me dedicando naturalmente mais para aquilo, né? E aí, quando eu fui prestar o vestibular novamente, aí eu percebi que eu estava encontrando um equilíbrio entre biológicas, humanas e exatas, né? E foi assim, aí quando eu prestei pela segunda vez, aí de novo, fiquei na segunda fase da USP, fiquei de lista de espera da Unicamp, e aí passei na Unesp. Aí quando eu passei na Unesp, eu falei, não, agora é Unesp, agora... Porque meu sonho era entrar na Unicamp, meu sonho era fazer Unicamp. Tanto que depois eu prestei mestrado na Unicamp. Mas então você tem mestrado. Então, eu fiz 2 disciplinas como aluno especial, mas eu não consegui concluir. Tá. Não houve tempo matrimonial para terminar o mestrado. Conciliar tudo, né? Quando eu fiz isso, eu já era pai de 2 crianças, já tinha inúmeras outras responsabilidades, né? Mas aí a vida chega, né? Aí responsabilidade. Aí tem que virar homem, Mas enfim, quando eu passei na Unesp, falei, não, já deu, é Unesp, porque é pública, é uma universidade conceituada, e tanto que na época, se não fosse por um amigo meu que eu fiz lá na Unesp, falou assim, cara, vai ter a última chamada da lista de espera da Unicamp. Checa, cara, porque é na sua cidade. Eu nem lembrava mais da data na época, nada, porque para mim já estava consolidada a Unesp, entendeu? Mas daí eu fui lá e realmente não consegui, porque a Unicamp sempre foi, pelo menos para a educação física, sempre foi uma das mais disputadas aqui da nossa região, né? Então, vamos dizer, eu não lembro o lugar exato, mas vamos dizer que eu passei em 55, por exemplo. Não chegou nem perto, tipo, faltaram 20 e tantas pessoas para ser a minha chamada, não ia ter como. Entendi. Então, você fez a Unesp, é isso, né? Finalizou por lá, né? Isso, de 99 a 2002, estive em Rio Claro fazendo faculdade lá na Unesp. Beleza, aí você começou o jiu-jitsu mais ou menos junto com a faculdade, é isso que você me falou, né? Foi isso, né? Isso. No ano do cursinho, em 98, eu fazia musculação, e do lado, parede com parede, assim, fundo com fundo, tinha as aulas de jiu-jitsu. Aí, indo embora um dia,
porque eu fazia cursinho de manhã e aí à noite eu fazia musculação. Aí indo embora um dia, passei em frente, já tinha assistido as lutas em VHS lá do Royce Gracie e tal, já tinha ouvido falar de jiu-jitsu, apesar de não saber o que era. Aí passando em frente eu olhei, aí tinha um magrelinho pegando uma chave de braço num gigante lá, eu falei, caramba. Aí me aproximei, né? Aí eu falei, esse daí que é o jiu-jitsu e tal, cara, aqui a aula tem tal dia, tal. Falei, beleza, vou vir então experimentar, posso vir? Ah, não, pode vir, vai ser bem-vindo, tal. Beleza. Aí falei, bom, vou ver o que é isso aí, né? Porque na época eu pesava 55, 56 quilos, então já me identifiquei, é o lance da identificação, né? Igual antes, igual as matérias na escola. E aí eu falei, bom, se não for nada combinado, quer dizer que o negócio funciona. Mas, querendo ou não, a gente tem essa pulga atrás da orelha, né? Antes de conhecer. Você falar, será que realmente não é um negócio combinado? Será que... Porque parece fácil, né? Quando você assiste, assim, parece, um Royce Gracie finalizando um gigante, você fala, cara, esse negócio é fácil. Se não é combinado, é fácil. Mas não é fácil. É muito difícil. Tem que ter muita técnica. Você começou e não parou mais. Não parei mais. Aí entra aquele negócio do nerd de novo, né? Porque daí eu falei assim, não é possível. O sujeito foi lá, desenvolveu um sistema, criou uma arte marcial, ou aperfeiçoou, né? No caso dos Gracie, e eu não vou conseguir só praticar, só usar o que ele criou, não é possível. Eu não me conformo com isso, até a minha esposa também brinca, às vezes, quando eu comecei o podcast foi assim, porque eu não sabia o que era edição, não sabia o que era tratamento de som, não sabia nada. Eu era um simples consumidor de podcast. Aí foi atrás, né? Aí eu fiquei. Igual eu comentei, quando eu te entrevistei no episódio, falei, se eu tinha uma desculpa de falta de tempo, com a pandemia, isso caiu por terra, eu não ia aceitar me dar essa desculpa, entendeu? O nível de nerdice que chega o negócio, eu não ia aceitar, falar assim, mas não deu e tal. Então Mas esse é um mindset importante, sabe? Porque assim, a pessoa que... Porque para qualquer coisa, a gente sempre... Questão de tempo é prioridade, né? É questão de prioridade. Porque a gente sempre tem tempo, a gente sempre tá... Todo mundo tem o mesmo tempo. Se ninguém põe as coisas na prioridade, mesmo que você tenha... Você conhece casos de gente que é mãe, com filhos, separada e que dá a volta por cima e faz um monte de coisa, consegue levar tudo. Por quê? Porque tem um foco, né? Enfim, E para podcast não é diferente. Com certeza não. Exatamente. Bom, então aí você estava lá na faculdade... E seguiu em frente... Não, beleza, você estava lá na faculdade, seguiu em frente e tal, se formou, e aí, você começou a trabalhar já direto com jiu-jitsu ou não? Porque você tem uma academia, como é que foi o negócio? Não, aí foi assim, quando eu comecei a faculdade, quando eu terminei a faculdade, eu ainda estava no começo da caminhada do jiu-jitsu. Eu tinha acabado de pegar a faixa azul, que é a segunda faixa do jiu-jitsu. Então aí eu comecei a trabalhar na área da educação física, né, que é musculação, natação, o que vocês imaginarem de aula de academia, eu dei nessa vida. Glúteo, abdômen, hidroginástica, natação, alongamento, terceira idade, o que vocês imaginarem. Será que ele já deu pelo menos uma aula disso? Já, pode ter certeza que já. Entendi. Então você dava aula em academia, era isso? Você passou a dar aula em academia, beleza. Tirando essas aulas modernas, novas aí, o resto, tudo no mínimo uma aula eu dei nessa vida. Aí, enfim. Legal. Cara bem eclético, né? Esgrima também. Então, tem um amigo nosso que gosta de esgrima, né? Diz que ia fazer esgrima lá no Banespa. Que legal. É o pior que eu fui, cara. Eu fui lá olhar no Clube Banespa, cara. Eu fui olhar Jefferson esgrima, cara. Sério, cara. O Matheus também uma vez inventou. Falou, pai, eu quero fazer esgrima. Eu falei, putz. Aí eu cheguei lá, quando eu fiquei sabendo o preço dos equipamentos, eu esqueci. Aí eu olhei pro lado ali, tinha o pessoal fazendo karatê. Eu já tinha feito um ano de karatê. Eu falei, putz, karatê eu tenho até o kimono já, então vamos pro karatê. Voltei pro karatê. Peneira de vôlei no Banespa, né? Pois é, né? Poderia, mas eu não gostava muito desses tipos assim, vôlei. Eu não era muito minha praia, não.
Mas eu gosto mais de esporte individual. Eu estava no voleibol, eu fui pro Banespa e fiz uma peneira lá, em 97. Poxa, olha lá. 97 eu já estava para cá, para Curitiba. Foi quando eu cheguei para cá. Pô, que legal. Então você estava lá dando aula de educação física, tudo, mas você tem uma academia assim, você dá aula de jiu-jitsu hoje, né? Sim. Mas assim, quando... É uma academia própria de outra pessoa? Como é que funciona? Não, é espaço arrendado. Tá. Aí foi assim, quando eu peguei a faixa roxa em 2003, ainda não existiam muitas faixas pretas de jiu-jitsu na região de Campinas. Então, era relativamente normal faixas marrons e faixas roxas darem aula de jiu-jitsu, porque eles treinavam com alguém mais graduado, e para dar esse spread, né, no jiu-jitsu, a galera ia abrindo espaço, porque tem que ter uma autorização, porque o faixa roxa e o faixa marrom não são professores, né, são instrutores e tal. Sim, mas nessa época era relativamente comum ter essa abertura, vamos dizer assim. Então, quando eu peguei a faixa roxa, peguei em julho de 2003. Em setembro, nessa mesma academia que eu estava dando esse monte de aula, eu cheguei, falei com as proprietárias, eram 2 sócias, elas gostaram, o jiu-jitsu também estava começando a entrar em alta, né? O negócio de UFC e tal. E aí elas falaram, então beleza, então a gente vai colocar aqui, vamos ver o que dá. E ali foi as primeiras aulas de jiu-jitsu que eu dei. Aí depois disso, aí foi jiu-jitsu, aí teve uma época que eu dei aula de educação física escolar, que eu passei num concurso e estava dando aula de educação física escolar. Então eu só treinava jiu-jitsu, porque senão eu não ia conseguir conciliar o tempo. Depois disso, aí eu saí e abri a minha própria academia de jiu-jitsu. E aí nós estamos falando já em 2011, quando eu exonerei esse cargo de educação física escolar e fui montar essa academia. Então você tem uma academia desde 2011, é isso, né? Não também. Não? Não, vou explicar a sequência. Ele vai chegar lá, ele vai chegar lá. Tá? Vai chegar lá. Caramba. Aí, assim, ó, de 2011 até comecinho de 2015, eu tive essa academia na cidade de Sumaré, que é até mais perto do Jefferson. Só que daí surgiu a oportunidade de eu trabalhar fora, de eu dar aula de jiu-jitsu na Força Aérea dos Emirados Árabes. Você já tinha me falado isso, você foi lá para os Emirados Árabes, olha só. Exato. Aí, então, em fevereiro de 2015, foi a ruptura, vamos dizer assim. E eu fui para lá e fiquei até 2018. Família, todo mundo? Como é que foi? Primeiro ano fui sozinho. Aí, no Natal de 2015, eu voltei para cá e busquei eles para a gente mudar para lá. Aí eles foram comigo, me acompanharam. Daí, o processo inverso também. Daí, eles voltaram naquela semana entre Natal e Ano Novo de 2017, e eu voltei em 2018. Até porque, querendo ou não, é mais tranquilo, né? Tanto para você ajeitar as coisas para levar. Claro, com certeza. Você pega numa virada, né? Tudo, encerrar tudo e trazer de volta, né? Estando então, sozinho, você consegue lidar melhor com o tempo, com as correrias, né? Você ficou de 2015 a 2017 lá, é isso? 2018 eu. 2018. Eles ficaram 16 e 17, eu fiquei de 15 a 18. Tá, e aí voltou e agora 18 para cá, Campinas. Isso, aí eu gerenciei uma academia de uma rede, até o finzinho do ano passado, comecinho desse ano. Aí com esse lance da pandemia, houve umas remodelações e tal. Aí, quando acabou esse negócio de estar as academias tudo fechado, um amigo meu me ofereceu, né? Falou, você não quer arrendar aqui piso superior, tal, você tá com alguma ideia nesse sentido e tudo? Eu falei, é uma boa ideia, por que não? Porque, querendo ou não, esse negócio de ensinar é complicado, você não consegue se desvencilhar, né? É difícil. O que o cara ensina, eu ensino física quântica, mas se o cara gosta, ele vai querer fazer aquilo. Não, isso é inerente, né, do ser humano. Você quer, pelo menos deveria ser, você quer compartilhar aquilo que você tem algum conhecimento sobre, né?
Verdade. E isso é o que a maioria dos podcasters querem fazer, né? Quem começa um podcast, geralmente, e com certeza, quer compartilhar alguma coisa, né? Exato. E agora, como que entrou o podcast nisso tudo aí, Carlos? Como que surgiu, né? Como que ele apareceu aí, né? Esse seu contexto todo aí. Aí foi assim, Jefferson, olha que, quer dizer, eu acho interessante, né? Eu falo, olha que interessante, mas é a minha opinião, né? Às vezes o pessoal tá assistindo e fala, isso aí não me interessa em nada. Mas, enfim, para mim, foi assim, um subterfúgio que eu usei nessa época de 2015. Por quê? Fiquei um ano praticamente sozinho, lógico que lá tinha os outros caras que estavam dando aula de jiu-jitsu também, se faz alguma amizade e tal, mas não é a mesma coisa, né? Aí eu lá fuçando na internet e tal, para procurar alguma coisa de útil para fazer, aí eu descobri o Joe Rogan. Mas opa, já descobriu lá atrás o Joe Rogan, hein? É porque ele já era comentarista do UFC, né? Então eu já conhecia a persona dele. Tá certo. Ele já vinha da luta, né? Conectou agora. Aí eu falei, mas nem sabia o que era podcast, não sabia que aquilo era um podcast, entendeu? Para mim era... se alguém me perguntasse em 2015, eu ia dizer assim, é um Jô Soares americano aí que tá entrevistando um povo aí. Exato. É bem por aí mesmo. Mas aí eu fui, né? Pô, legal esse negócio, ele faz o estúdio, né? Pô, bacana tal. Aí eu fui descobrindo outros caras. Aí eu fui descobrindo um pessoal de atividades físicas mesmo. Tem um francês que ele faz em francês e em inglês um podcast. Eu tinha, né, em 2015, depois parei de acompanhar. Sobre atividade física, sobre alimentação saudável e tal. Depois eu comecei a acompanhar, eu não sei se vocês conhecem, é um cara que escreveu um livro sensacional, chama Sleep Smarter, é o Sean Stevenson. Sean Stevenson, ele mesmo, ele tem o The Model Health Show. Cara, nossa, é muito bom também esse cara também, né? E as dicas de alimentação dele são top, né? Ele lançou o livro agora, né? Bem legal. Agora é Eat Smarter, né? Eat Smarter. Muito bom. Eu vi na Amazon. Nem sei se pode falar aqui ou não, mas enfim. Claro que pode. Não. E é espaço aberto. Depois a gente manda a conta para eles lá, fica tranquilo. E aí eu comecei a acompanhar uns brasileiros também, que já faziam esse sistema de entrevista, daí eu comecei a entender que isso era um podcast. E aí eu fui atrás da história para saber como surgiu o podcast, por que o nome podcast, blá, 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 blá. Entendeu? Que é parte dessa cultura aí que eu tenho, mesmo que seja uma coisa pessoal, mas é uma cultura minha, né? De falar assim, mas por que isso? Da onde veio? Por que o cara criou isso e tal? E aí eu descobri que, na verdade, tudo aquilo que eu estava começando a acompanhar se chamava podcast. Eu falei, pô, legal. Aí viciei. Aí foi a minha droga. Agora, hoje em dia eu acompanho consistentemente, acredito que uns 12 ou 13 podcasts. Poxa, mas assim, consistentemente, que eu digo assim, escutar todos os episódios. Hoje em dia eu já consegui equalizar, então eu já tô todo esperando o próximo episódio de cada um. Mas tinha dia de eu estar fazendo alguma coisa em casa e acompanhava 4, 5, 6 episódios de um podcast, porque eu queria deixar ele atualizado. Eu quero zerar o bichinho. Coisa de psico. Meu filho fala que eu sou o psico do podcast. E do Sean Stevenson lá, você acompanha ainda? Sean Stevenson, acompanho, é sensacional. O dessa semana, inclusive, tá muito bom. Se vocês quiserem acompanhar, eu recomendo. Eu acompanhava direto, eu parei um pouco de acompanhar. Eu confesso que eu preciso voltar a acompanhar. Bom, aproveitando agora, assim, para você, antes de você continuar aí com a sua história, eu quero falar, né? Porque a gente também quer falar um pouco da Spreaker, que a Spreaker é a hospedagem que a gente usa aqui para a escola do podcast. Então a gente tem uma parceria com a Spreaker e a Spreaker é uma hospedagem profissional. Então se você está procurando aí uma hospedagem segura, eficiente, ele já tem mais de 10 anos aí no mercado,
Então, vocês podem dar uma estudada aí na Spreaker. E a gente tem um cupom de desconto. Então, caso você decida testar a Spreaker, eu vou colocar aí na tela. Vai passar aí embaixo na tela. É esse aí, ó. É www.escoladopodcast.com/Spreaker. Aí você já consegue 2 meses grátis. Pode testar totalmente grátis aí a Spreaker por 2 meses. É uma plataforma bem fantástica aí, beleza? Muito bem, Carlos. E aí, continuando aí, o que aconteceu depois? Você pensou em fazer um podcast? Gostava de podcast, mas você já pensava na época em fazer ou foi mais recente? Não. Aí foi assim. Aí a família chegou lá tal, e aí eu diminuí um pouco esse lance de acompanhar os podcasts, porque naturalmente a vida se torna mais dinâmica. Exato. Eu ia falar isso, dinâmica. Então eu acompanhava, por exemplo, quando eu estava indo para o trabalho, quando estava voltando, ainda acompanhava, mas ficou um negócio mais light, mais um hobby mesmo, mais um passatempo. E continuei 2016, 17, 18 e tal. Aí o ano passado eu descobri um cara que ele faz sobre lutas, que é o maior podcast de lutas que tem, que é só sobre lutas, né? Não é um cara que fala, por exemplo, igual a gente citou o Joe Rogan, ele fala com alguns lutadores e tal, mas o podcast dele é amplo. Esse cara não, específico de luta, ele é o maior de lutas, é um americano que é casado com uma brasileira, inclusive, e ele tem Grappling Central Podcast. Então ele entrevista wrestler, entrevista judoca, entrevista galera do jiu-jitsu, do MMA, então é o maior podcast de lutas. Aí eu falei, pô, cara, legal, né, esse lance de fazer um negócio bem focado, bem direcionado assim e tal. Pô, acho que seria legal ter um em português, né, falando só do jiu-jitsu ou majoritariamente do jiu-jitsu. Que ano foi isso? Ano passado. Legal. Vamos dizer que vai completar 2 anos aí daqui a pouco, né, que a gente já tá no finzinho de 2020. Mas deixei na gaveta. Porque, igual eu falei, quando eu voltei para o Brasil, eu estava trabalhando de gerente numa academia, então não estava com tempo hábil, e o tempo hábil que eu tinha, eu queria descansar, queria fazer uma coisinha em família e tal. Falei, deixa essa ideia aí que se ela persistir é porque é para ela amadurecer. Aí, no final do ano, mais ou menos essa época, né, meio de dezembro, falei, não, 2020 eu vou fazer um podcast, nem que eu faça 3 episódios, falei, nossa, não levo jeito nenhum, ficou uma porcaria, mas eu sei que eu fiz. Eu tive vontade, eu fui lá e fiz. Aí comecei o ano, aí na verdade foi assim, quando eu comecei o ano, eu estava programado para ir fazer uns seminários, dar umas aulas fora do Brasil, porque tem um pessoal que eles são filiados a mim, eles seguem um currículo que eu desenvolvi, de jiu-jitsu infantil e tal. Então, anualmente, antes da pandemia, né? Anualmente a gente se encontrava e tal. Então, eu ficava aí uns 70, 80 dias fora do Brasil, acompanhando esses caras e dava aula para eles também, né? Então, esse comecinho de 2020 ia ser isso. Mas daí o que aconteceu? Fecharam todas as fronteiras por causa da pandemia. Aí foi quando eu falei, então agora, meu amigo, é a hora do podcast. Tirou da gaveta. Abri a gavetinha, tirei da gaveta. Aí aquela desculpa da falta de tempo terminou, você não tinha mais desculpa de falta de tempo, você falou, agora eu preciso saber o que fazer com o meu tempo. Chutaram sua muleta, né? Exato, mas vocês sabem que tem uma coisa interessante sobre isso também. Como as viagens são um pouco longas, eu já tinha separado um material que eu ia ler durante as viagens sobre o podcast. Porque daí, quando eu voltasse, eu já tinha algo adiantado, ou para pesquisar mais, ou para colocar alguma coisinha em prática. Quando parou tudo, eu falei, agora, meu irmão, agora é só nisso aí, 100% do tempo. Tanto que, na época, não recomendo, tá, galera? Mas, na época, eu cheguei a virar 2, 3, 4 noites, assim, tipo assim, eu começava hoje, aí estudava, via, não entendia, lia de novo, buscava em outra fonte e tal, a hora que eu via já estava 6 da manhã.
Eu falava, agora já foi, agora vamos embora. Aí ia dormir só no outro dia à noite. Isso aconteceu 3, 4, 5 vezes. Mas, como eu disse, não recomendo. Porque a hora que bate aquela bad mesmo. Cansaço. Mas legal, você fez uma coisa que, por exemplo, quem começa a consumir podcast, eu mesmo. Vou viajar, vou entrar dentro do avião, tal. Você vai ter aquela coisa, aquele tempo longo, você já começa a baixar vários episódios no celular, né? Você não faz isso? Baixa vários, deixa baixadinho, separa material para ler na viagem, tudo. Eu faço isso direto. É bem assim mesmo. Sempre tem que otimizar o tempo, né? Otimizar o tempo, né? Mas legal. E podcast é uma boa, né? E aí você estudou tudo e eventualmente você encontrou a gente também, né? Sim, aí foi assim, ó. Eu tava acompanhando uma galera americana, né? Eu tava acompanhando Pat Flynn, o Gary Vee, e aí descendo na barrinha do YouTube apareceu ali, Escola do Podcast. Eu falei, opa, escola ensina. Escola ensina. Aí eu pensei, né, naqueles 2 segundos assim, escola ensina, podcast é o que eu tô procurando, pum, cliquei. Aí apareceram vocês lá. Aí eu me identifiquei. Mas sabe o que é engraçado, gente? Que às vezes eu coloco, por exemplo, nas lives, né, de quinta-feira, às vezes o pessoal fala, esse cara é um puxa-saco, pelo amor de Deus, bloqueia esse cara aí. Mas é porque o que aconteceu? Eu senti, assim, as ideias, o jeito que vocês apresentam a escola do podcast, como fazer, como vocês ensinam. Essencialmente a ideia é essa. Como vocês ensinam, eu achei fabuloso. Então eu me identifiquei assim, de primeira, entendeu? E às vezes as pessoas não entendem isso. As pessoas pensam que é puxa-saquismo, ou que eu tô tentando ganhar mídia em cima de vocês, mas de verdade, não é nada disso. É porque eu me identifico e eu acho que a gente está num mundo de informações exacerbadas, né? A gente recebe informação a todo tempo, toda hora, de tudo quanto é assunto, que quando você encontra realmente alguém que faz aquilo que se compromete bem feito, tem que ser exaltado, tem que ser colocado no holofote, entendeu? Porque senão é como o pessoal fala, né? Você fica overwhelmed, daqui a pouco você não sabe o que você sabe. E sabe, e uma coisa que é interessante, né, Carlos, que você falou, que é importante, inclusive, para o podcaster, né, que é a questão da identificação. Assim como, por exemplo, você se identificou talvez com a gente, o que acontece? Na nossa audiência, na sua audiência, vai ter pessoas que vão chegar, ela vai vir, vai conhecer o seu trabalho, vai falar assim, nossa, que legal, vou continuar acompanhando o Carlos. E vai ter gente que não vai falar, putz, eu não gostei do estilo dele, e vai pro próximo, e tá tudo bem, né? É isso que a gente tem que ter, né? Tá tudo bem e faz parte do jogo, porque cada um às vezes se identifica com alguma coisa, né, com outra, e isso não é problema nenhum. Agora, assim, e aí, como é que foi, assim, o próximo passo aí? Como é que foi lançar, colocar o nome? Como é que foi? Como que veio o nome? Como é que surgiu? Aí foi assim, ó. Ixi, Maria, meu cachorro tá brabo aqui. Desculpa, viu, gente? Quem que é o seu cachorro? Qual que é a raça dele? Fala pra mim. Qual é o nome dele? Pincher, chama Pascoal, que ele chegou no sábado de Páscoa da pandemia. Pascoal, legal. Não, se ele aparecer aí na tela, não tem problema aí. A gente mostra ele pra audiência, a gente mostra o Pascoal. Então, desculpa, gente. Aí foi assim. Ele quer participar, de verdade. Não, pior que ele tá pedindo colo mesmo, sem vergonha. Ele quer dar uma palhinha. Olha lá, ó. Ele é do jiu-jitsu. Um segundo. Ah lá, vamos lá. Pega aí o papai, você tá vendo? Ó, beleza, podcaster que é podcaster, é isso mesmo, cara. Vamos ver o tiozinho dele. Pera lá. Ai, cara. Mas Ah lá, o Pascoal tá dando ar da graça, Edward. Agora a gente já tem 2. Você sabe que a primeira vez que eu conheci o Carlos, eu vou comentar isso com ele. Acho que foi pelo Instagram que eu conheci o Carlos. E aí ele começou a curtir as coisas que a gente fazia. E aí eu fui ver, tem um podcast que chama Jiu-Jitsu Café.
Quando eu fui ver o podcast dele, eu achei que já era um cara aí antigão do podcast. Sério, eu tive essa você achou que ele tava... Olha lá, ele tá na tela aí, ó. Olha o rapazinho. Tá nervosinho aí. Então, eu tava contando aqui, viu, Carlos, pro Jefferson, que quando eu conheci você, a gente tava conversando aí no Instagram, acho que você começou a curtir umas coisas lá no Instagram. Daí eu comecei a notar que você tava na área, né? Aí eu vi JJ Café, que tava curtindo as coisas que eu tava fazendo. Eu tive a impressão, e aí eu dei uma espiadinha, mas foi de relance no seu podcast. Eu falei, pô, olha aí, deve ser um cara veterano do podcast que tá curtindo as minhas coisas, cara. Ele era. Mal eu sabia que você era filho da nossa casa aí. Tá, quer dizer que o trabalho é bom, porque se você não sabia e achou que eu era um veterano... Eu olhei meio de relance, assim, é que eu confesso que eu não tinha prestado atenção em quantos episódios tinham, tal, né? Depois eu fui mais a fundo, eu comecei a entender o contexto, mas eu sempre gostei muito depois que eu vi o seu trabalho, eu gostei. Mas beleza, e, bom, então explica aí, como é que foi a criação, escolha de nome, toda essa parte aí. Então, aí a escolha foi assim, eu, né, procurei saber como que funcionava e tal, porque eu achava que obrigatoriamente tinha que ter o nome podcast envolvido. E não tem nada a ver, né? Mas é aquela coisa, você só aprende se você for procurar, se você for pesquisar. Mas, para mim, fazia sentido, no Frigir dos Ovos, fazia sentido que tivesse o nome podcast. Por quê? Porque a comunidade do jiu-jitsu, no Brasil especificamente, ainda não conhecia e não consumia muito o podcast. Sim. Então, eu achei que seria legal atrelar esse nome, né? Então, eu falei assim, bom, tem que ter jiu-jitsu, tem que ter podcast. Mas eu sou consumidor fervoroso de café. E um grande percentual da galera do jiu-jitsu também toma café. Porque é um energético, né? Exato, e é uma coisa natural, né? E é gostoso, né? Cá entre nós, né? Exatamente. Saboroso, né? Envolvido, não tem nada, porque existe o pré-treino, existe uma série de coisas, mas são coisas químicas, né? Coisas industrializadas. Então, geralmente, quem treina de manhã, toma um café. Porque o cara já vai tomando, chega no treino, já tá com a cafeína dando aquela ajudinha no sistema nervoso, já entra acelerado. E o cara que vai treinar meio-dia, por exemplo, ele não vai almoçar, mas ele também não pode ir com a barriga vazia. Ele põe um pouquinho de açúcar no café, toma café e vai treinar. Então eu falei, cara, para mim tem muito a ver com o jiu-jitsu, comigo, com a comunidade em si do jiu-jitsu, né, específica. Então vamos colocar no podcast e aí a gente conversa sobre os dois. E o legal do café, porque ele dá uma ideia de bate-papo mesmo, porque é na hora do café que a gente conversa. Exato. E aí tem um detalhe que às vezes o pessoal me pergunta, fala, pô, você errou o nome do programa, o café tá sem acento. Eu falo, não. Sabe por que não? Porque lá fora, como eu faço entrevista em inglês também, nem sempre as cafeterias chamam coffee shop. Às vezes tem o sobrenome da família, por exemplo. Vamos dizer que o Jefferson abrisse uma cafeteria na Itália. Poderia ser Pérez Café. E aí o café viria sem o acento. Entendeu? Sim. Então, às beleza, vezes ficou internacionalizado o nome. Aí o pessoal manda no Instagram, principalmente o pessoal que me conhece já do jiu-jitsu, fala, cara, tá errado. Aí eu explico isso, entendeu? Porque eu quis englobar a comunidade do jiu-jitsu como um todo. Seja nos assuntos, seja no nome, seja na divulgação, enfim. Fiz essa loucura aí. Mas eu gostei, eu achei bem legal, porque eu também me identifico com café. Você veja, de manhã eu sempre tomo um cafezinho antes de treinar também, sabe? Você acorda, você fica mais pilhadão, já vai treinar. E beleza, então aí você tinha um nome, você tinha tudo. E aí, o que você foi fazendo? Você já tinha equipamento? Como é que você correu atrás das coisas? Não tinha nada, Edward Jefferson, não tinha nada. Eu não sabia o que era um Canva, porque você tem que fazer um artwork para colocar
a sua logo, né, na sua hospedagem e tal, Isso. fazer a propaganda no Instagram, no Facebook, onde quer que você queira fazer. Então eu não sabia o que era marketing digital, eu não sabia o que era Canva, eu não sabia o que era artwork, eu não sabia o que era microfone, eu não sabia nada, sabia zero. E aí eu fui o quê? E-book da Escola do Podcast, PDZ, aí assistindo outros vídeos, outros podcasters. Tem um pessoal também que eu fiz amizade lá dos Emirados, que também são brasileiros, que estão também nessa pegada de montar um vlog, montar um podcast. Então a gente também foi trocando ideia. E aí você vai amadurecendo, só que ainda tem o lance do o que fazer, aonde fazer, né? Sim. Então, aqui eu fiz o seguinte, eu roubei um espaço da sala de jantar da minha esposa, empurrei tudo para frente, encostei tudo lá no sofá dela e montei isso aqui que vocês estão vendo. Isso aqui eu tô num espaço de 1,5 por 1. Mas ficou legal, porque você tem um cenário. Ali é a janela, não é? Do lado... Isso, aqui é a janela que vai pro quintal. Porque você tem um cenário, era isso que você estava querendo, né? Criar um cenário... Era colocar no YouTube, entendeu? Aí eu precisava ter algo atrativo, né? E por que você decidiu já fazer no YouTube? Porque a galera do jiu-jitsu, ela é muito de acompanhar o que tá no YouTube, porque assiste um campeonato, vê técnica, vê situação, vê posição, vê uma apresentação, vê um seminário, entendeu? Então eu achei que deixar só nas plataformas de podcast não atingiria o público como um todo. Não que eu tenha um público igual ao de vocês, longe disso. Mas, assim, eu vi que se eu iniciasse com o YouTube, a tendência era o caminho ser um pouco mais fácil. Muito embora eu não acredite em atalho para nada, mas eu acho que foi uma tacada certa das muitas que deram erradas. Essa foi uma tacada certa que eu dei. Eu acho que sim, eu acho que essa questão a sua comunidade, ela tá ali, né? Então, por que não, mesmo sendo um podcast, você distribuir o conteúdo naquela plataforma onde eles já estão, e aí você leva ele para outra e vice-versa, ou seja, você tem mais uma forma de entregar o seu conteúdo para eles. E todo mundo começa do zero, né, Carlos? Nós também, você, e aí é esse mesmo, todo mundo começa do zero, né? Então, às vezes as pessoas falam, não, vocês têm um pouquinho mais. Não tem nada disso, todo mundo começa do zero, igualzinho, né, Edward? Com certeza. A gente sempre conta essa história, a gente já fez live para 0 pessoas. Então, enfim, a gente tem que começar e tem que ter coragem de, mesmo que você tenha 0, e ainda assim continuar, porque eventualmente... E quando aparece alguns ouvintes, aí que você tem que se dedicar mais, porque você deve respeito a quem está te servindo como audiência, não necessariamente o número, mas a qualidade dela. E depois isso vai acontecendo, né? Mas diga aí, qual foi a maior, assim, nessa jornada toda de podcaster, qual foi o ponto mais difícil, na sua opinião? O mais difícil para mim foi o primeiro episódio. Não tanto por ser o primeiro, porque acho até que a gente falou isso na live do Instagram aquele dia, que eu tenho esse amigo na Índia, que ele é dono de uma academia, ele dá aula de jiu-jitsu, MMA e tal. Sim. Então, e a gente já tá ali conectado, a gente se fala todo dia pelo WhatsApp ou pelo direct, e o cara é um parceirão mesmo, é um cara show de bola. E quando eu passei a ideia para ele, ele aceitou de prontidão, falou, não, vamos fazer. Quando que você vai me chamar a fazer? Eu falei, e agora? O cara aceitou. Entendeu? Isso que é legal. Fazer, mas você não tá preparado para aquele. Beleza, vamos lá. Quando, né? Ele falou pra você quando? Exatamente, foi o que ele falou. Falar quando? Vamos marcar. Falei, putz, grila, e agora? Aí, beleza. Aí gravei com ele e tal, deu 2 horas de conversa, até dividi o episódio dele em duas partes. Mas daí legal, ó. O meu aplicativo estava totalmente desatualizado, porque eu não
não usava para isso, né? Eu usava meu computador para o essencial, que é um editor de texto, uma planilha, navegar na internet, assistir um YouTube e deu. Então, todos os meus aplicativos estavam desatualizados. Aí eu tive que correr atrás de estudar o que cada um fazia para selecionar. Esse eu vou deletar, não me serve. Esse eu vou aprimorar. Aí, enfim, entre a gravação do primeiro episódio e o lançamento efetivo, foram o quê? Uns 25 dias, quase um mês. Aí, finalmente, no primeiro, acho que foi 2 de junho ou 3 de junho, foi o primeiro episódio pro ar. E o setup era esse mesmo, já no primeiro episódio? Ah, não, minto, não era esse. Eu já tinha comprado, olha que interessante, eu já tinha comprado a espuma, tal, já tinha comprado o microfone, o braço. Sim, mas não tinha chegado nada por conta da pandemia. E aí tinha até o aviso, né? Porque você está comprando online e tal, muito obrigado, parará. Mas a previsão de chegada é tal dia. Porém, por conta dos procedimentos, blá, 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 esse prazo pode ser estendido. Então, primeiro eu botei um background no computador mesmo, igual às vezes a gente vê pessoal que faz entrevista, né, para televisão, essas coisas, bota um background. E foi um foninho de telefone normal, só que eu pluguei no computador e fomos embora. Aí, a partir do episódio 4, se eu não me engano, aí já estava tudo aqui, já estava tudo esquematizado. Isso é interessante, ó. Ele começou sem, né? Não tava já dentro porque às vezes o pessoal fica meio que travado, né? Ele quer o super microfone, quer o super isso, super aquilo, e o ideal é isso que você fez mesmo, né, Carlos? Começa, vai para cima, vai fazendo, e o segundo vai ficar melhor do que o primeiro, e depois o terceiro, e assim sucessivamente você vai melhorando de uma maneira contínua, né? Isso que é o bacana, né? E a audiência vai, inclusive, acompanhando esse crescimento. E é legal porque eles vão vendo como que foi evoluindo e fica uma coisa bem bacana, né? Eu espero que episódios posteriores fiquem melhores do que os que... Claro. Tá ficando. Claro. Assim, agora, você já viu o Joe Rogan, os primeiros vídeos do Joe Rogan? Como é que era? Era bem diferente, né? Ele era totalmente diferente. Né? Totalmente underground, era exato. Bem tosco assim, mas ele foi indo. Bem rústico, né? Exatamente. Mas aí, enfim, só um último detalhe sobre os primeiros episódios, né? Aí, quando apareceu no episódio 4, que eu tava com o microfone e tal, não sei o quê, aí um amigo me falou, caramba, cara, você tá demais, não sei o quê. Aí eu falei assim, cara, se eu te contar o quanto eu gastei nesse microfone, e que a mesa foi eu que fiz, que o pé é de PVC, né, aquele PVC mais grosso, mas é de PVC e tal, você vai dar risada, cara, porque eu não fiquei milionário e não gastei milhões para fazer isso aqui. É lógico que você despende algum dinheiro, mas a maioria das coisas é DIY, né, faça você mesmo. Mas o que eu tive que comprar de fato foi muito barato. Eu considero muito barato. Sim, você comprou esse microfone aí. Que microfone que é, para o pessoal saber? É um M800. Super barato de verdade. Já vinha com o braço, já vinha com a espuminha, já vinha com o pop filter, já vinha com tudo. Muito embora meu amiguinho Pascoal comeu pop filter. Pascoal, né? Pascoal que visitou a gente aí. Aí, assim, a cadeira, tinha uma sobra de cadeira da minha mãe, que ela tinha um escritório, eu peguei lá, roubei da minha mãe a cadeira, que não é uma cadeira gamer, não é nada de espetacular, mas é uma cadeira estofada, confortável, que dá para você ficar aqui tranquilamente, entendeu? Então, assim, de investimento, se a gente for parar para analisar, foi bem baixo. Eu sei que não é o melhor microfone que eu poderia ter, não é, mas era o que dava para fazer no momento. Então, a princípio, eu tô feliz porque eu sou um faixa branca, lisa, nesse negócio de podcast e tô tentando evoluir. Mas você veja, o pessoal fala o BM800, eu vejo muita gente falar muito bem dele. Claro, ele é um microfone de entrada, mas
ele tem um som bom, a gente consegue entender, né? Tem uma qualidade suficientemente boa para fazer um podcast. E às vezes as pessoas ficam querendo adquirir um puta de um microfone e aí acaba servindo de desculpa. Ah, não tenho dinheiro, por isso que eu não vou fazer. E muleta, o que, né? Eu acho que foi legal de sua parte, Carlos, é que você não deixou a desculpa tomar conta de você. Você simplesmente foi fazendo e até foi melhorando, né? Porque o seu primeiro setup não tinha nada, depois nada. Que veio. E como que é a rotina aí, Carlos? Como que você grava? Como que é? Conta um pouquinho. Pelo jeito a gente já sabe que vai pro YouTube, então como que é? Isso, aí assim, eu procuro começar a preparar tudo, como eu disse aqui, né, que o espaço é meio compartilhado, é a região da Caxemira aqui, né, a gente fala. Você tá na Copa, né? É de todo mundo e não é de ninguém ao mesmo tempo e tal. Mas assim, quando eu tenho um episódio, eu já aviso o pessoal, né? Falo, pessoal, vou gravar a tal hora, assim. Geralmente, eu separo 1h30 para gravar, porque tem o pré, aí tem a gravação propriamente dita, e aí tem o pós e tal. E eu tenho o costume de gravar a intro depois de entrevistar o meu convidado. Não sei como que o pessoal costuma fazer, mas para mim tem funcionado legal. Porque como é jiu-jitsu, às vezes você sabe de algum detalhinho que consegue chamar a atenção da comunidade, entendeu? Que faz parte daquele nicho, mas que você não sabia que o cara tinha aquilo. Então eu comecei a optar do jeito que tá ali, vamos dizer, eu tô entrevistando vocês. Eu já preparo e já gravo a intro logo em seguida. Então, legal, é bacana, boa dica, porque na verdade você pega um ponto, talvez, alguma coisa que você achou interessante, você volta e a abertura você já faz com aquele gancho para trazer a audiência até o final, ela vai ficar curiosa e vai esperar aquele momento, né? Então é bem bacana mesmo. E olha, tem muita gente que faz exatamente isso, tá? É exatamente isso que acontece. O pessoal solta a entrevista e depois vai fazer a intro para que ela chame a atenção para justamente um ponto que ele acabou descobrindo durante a entrevista, não poderia saber antes, né? Sim, e aí assim, como eu tenho alguma experiência na comunidade do jiu-jitsu, eu já sei, por exemplo, o Jefferson falou sobre, quando ele começou que ele batia em todo mundo no treino, por exemplo, entendeu? Isso é legal para quem é o faixa branca que está começando, que tem mais dificuldade. Então eu já faço esse gancho, mas eu só vou saber disso se eu não souber antes, né? Se eu não tiver amizade com o cara antes, que às vezes a gente conhece muita gente, mas muita gente de encontrar em competição e tal. Então, troca ideia, mas não é amigo de verdade, né? É conhecido. Então, às vezes, você tira esses insights e aí você consegue montar uma intro mais apropriada. E tem funcionado legal para mim. Legal. Tá, e qual ferramenta você usa para gravar? Para gravar, eu costumo usar o Zoom. Muito embora agora eu fiquei sabendo do StreamYard, né? Que já tô... Como é que você... tá coçando, né? Tem que dar uma estudada, porque o Zoom eu percebi que quando você editou lá, normalmente você edita, eu não sei se ele grava 2 vídeos ou você que faz a edição para um ficar em tela cheia na fala de cada um, ou é o próprio Zoom que faz isso? Não, o Zoom você tem 3 opções. Você tem a opção de galeria, que é como isso que a gente está fazendo, né? Das 3 pessoas, ou das pessoas aparecerem. Você tem a opção de o orador aparecer, então quem estiver falando, quem o Zoom identificar que está falando, ele joga na tela. Até teve uma coisa engraçada do nosso episódio, Edward, porque onde eu moro é uma esquina. Sim. E aí uma hora você estava falando, mas passou uma moto na esquina aqui em cima. Aí você apareceu. Aí apareceu e eu tava tomando uma água bem na hora. Aí eu fiz assim e tal, dei aquela disfarçada. Mais tranquilo. Porque apesar do Zoom dar a opção das trilhas de áudio separadas, o vídeo não tem como, né? Porque o vídeo já foi gravado pelo Zoom daquele jeito. Então eu abaixei a minha moto passando, deixei você falando, mas o vídeo não teve como. Eu tive que aparecer ali, tomando minha água e acenando para a cabeça. Não, tá certo. E o Zoom que você usa, ele é pago ou você usa uma versão gratuita dele? Não, versão gratuita. Versão gratuita. Tá.
Beleza. Isso é legal saber esse tipo de coisa, porque é o que o pessoal quer saber também, né? Quem quer começar um podcast quer saber como é que eu começo. Dá para fazer com StreamYard, dá para fazer com Zoom. Ferramenta, para falar a verdade, é o que não falta. Pô, legal. É verdade. É verdade. Me conta assim, qual foi, assim, o pior momento que você teve aí até hoje? Você tá com 6 meses aí de podcast, é isso? De podcast. Completar 7 meses agora, dia 2. Qual foi o momento mais desesperador, mais difícil que você vivenciou nesse período aí? Em alguma entrevista, sei lá, alguma coisa. O que foi? Assim, foi difícil para mim por um aspecto, mas por outro foi aquele negócio assim, cara, tudo bem, se não deu certo, eu replanejo, eu faço de uma outra forma, mas foi assim, ó, fiz um episódio com um cara famoso no meio do jiu-jitsu, e aí o que aconteceu? O episódio sumiu do Zoom. Caramba. Eu fiz o download, porque você tem a opção, né, de fazer o download assim que termina, ou você deixa lá no Zoom e você tem 30 dias para fazer o download, se você quiser. Eu sempre baixo na mesma hora. Eu fiz, já baixo, aí acabou o download, eu confiro, e aí eu faço a intro. Nesse dia eu fiz, apareceu tudo certo para mim. Apareceu tudo normal, como sempre aparece. Fiz a intro, beleza. Era à noite, fui dormir. Aí no dia seguinte, fui pegar para ver e tal. Não abre. Aí eu falei, porque ali eu já sabia que estava tudo atualizado, já sabia o que eu usava para editar e tal. Aí eu falei, tá bom, vou no Zoom, baixo de novo, alguma sujeirinha virtual, alguma sujeirinha digital que não deixou ele vir, né? Nada. Falei, caramba, e agora? Como que eu vou explicar para esse cara que eu não tenho o episódio que eu acabei de gravar com ele e convidá-lo para gravar outro em seguida, porque vai ser essencialmente as mesmas coisas, né? Vão ser as mesmas coisas, querendo ou não, vamos dizer, 95% do episódio vai ser igual. Aí eu lembrei que geralmente eu peço para a pessoa, se você puder, se o computador tem a opção de gravar a sua tela e tal. Aí ele falou, eu não sei, não entendo muito esses negócios aqui, mas eu vou ver. Aí ele falou assim, o Zoom tá aparecendo se eu quero baixar aqui a nossa conversa. Falei, cara, então, por favor, faz o download aí e me manda. Ele fez o download e veio perfeito. Alguém consegue me explicar uma coisa dessa? Caramba, pois é, isso é uma coisa... Porque essencialmente é o mesmo arquivo, porque foi a minha conversa com ele, correto? Como que eu não estava conseguindo baixar e editar, e o que ele baixou, colocou no Drive para mim, eu fui lá, baixei e estava perfeito. Eu não me conformo até hoje. Essas ferramentas sempre tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado. E eu e o Jefferson também, a gente já passou alguns apuros, assim, sabe? Mas eu acho que a pior coisa mesmo deve ser você, de fato, perder mesmo. E você ter que falar para a pessoa, vamos ter que gravar de novo. Isso nunca aconteceu com a gente. Ainda bem que não aconteceu com você, então você teve foi salvo pelo gongo, mas a gente já conhece gente que teve que falar isso para a pessoa, olha, perdemos toda a gravação, vamos ter que fazer de novo. E é duro mesmo, né? Você refazer a entrevista, praticamente as mesmas perguntas, mas, assim, até os melhores já passaram por isso, vocês podem ter certeza disso. Mas aí imagina, né? Respondendo diretamente a pergunta, imagina se isso não é desesperador, ainda mais para quem tá começando. Eu tinha acho que 7, 8 episódios na época. Total, muito desesperador. Como que eu vou olhar pro cara ali do outro lado da tela e falar, então, cara, como é que foi a sua história no jiu-jitsu? E o café? Você entendeu? Não tá com aquela vibe, e quem garante que o cara vai estar de bom grado e falar assim, não, beleza, vamos fazer de novo, tal. O cara pode às vezes ele não tem uma janela, né? Não tem uma agenda, aí você vai ter que esperar. Ou...
uma vontade. Às vezes o cara fala, pô, irmão, agora eu tô me preparando para tal campeonato, ou tô indo dar seminário, não sei aonde, enfim. É um negócio muito bom. Por isso que a gente sempre fala, é bom ter o plano A, o B e o C. Quando possível, claro, né? Sempre é bom ter 3 planos, né? Senão é complicado. O Carlos, me diz aí, qual que é o hábito que você acha que é fundamental para tocar um podcast? Ou para ser um podcaster? Eu acho que é resiliência e consistência. Sabe por quê? A resiliência é porque, como tudo na vida, não vai sair 100% do jeito que a gente imagina. Certo? Já começa por aí. Ainda mais quando você depende de outras coisas, porque a gente depende do nosso som, do som da pessoa, do ambiente. Vamos supor que passe a moto que eu falei, passe aqui e o cara resolva ficar acelerando a moto aqui na minha esquina. Exato. Não tá no nosso que nem controle. que nem aqui em casa eu também, né? Às vezes passa uma moto. Acabou de passar uma aqui, ainda bem que passou baixinho, né? Mas igual enfim. o Pascoal, né? O Pascoal apareceu, né? Pois é, começa a latir, começa a pular no colo da gente. Isso. Mas sabe que outro dia na sua live do Café com o Edward eu escutei o cara cortando grama por aí, viu? Ah, é verdade, teve mesmo. É verdade. Tinha um cara cortando grama, desgraçado, né? O cara começa a cortar grama, eu falo, meu Deus do céu, cara. Não tem outro horário para você fazer isso, meu filho. Mas legal. Mas então, assim, a resiliência, porque é isso, nunca ou quase nunca vai estar 100% do jeito que você quer. Então, se a pessoa imaginar que ela vai fazer o episódio perfeito, conversar com o cara perfeito, que, entendeu? Não vai acontecer nunca. Eu tenho pouquíssima experiência, mas não vai acontecer nunca, porque a vida não é redondinha, não é um mar de rosas. Então, pô, eu já tive episódio que eu gravei com um cara de fora, que era fuso horário de 8 horas. Aí eu fiquei até acho que 2 da manhã, porque tava no meio da pandemia. Aí ele falou, pra mim tal hora fica boa, fica bom. Eu falei, beleza. Já tava no meio da pandemia mesmo, eu falei, 2 horas, beleza. Aí ele me mandou uma mensagem, aqui era tipo 1 e pouquinho da manhã. Putz, pode ser daqui umas 2 horas, eu tô preso no trânsito. Eu falei, cara, que trânsito você tá preso? Tá na pandemia. Mas, tudo bem. Beleza. Então, aí adianta eu chegar pro cara e ficar assim, então, o que você anda fazendo da vida, né? Vai estragar, não, porque daí vai estragar o meu episódio, que eu tenho que apresentar para o pessoal que está acompanhando. Então, resiliência, porque na maioria das vezes não vai acontecer 100% como você quer. E consistência, porque é um meio de comunicação, né? Não existe um jornal anual. O jornal, ele é semanal ou diário. Não é isso? É o jornal que eu digo na época, nossa, né? De velhos, de jornal impresso, que tinha as coluninhas semanais, tinha o que rolava diariamente. E o podcast, querendo ou não, é isso. Você precisa de uma consistência. Não adianta eu lançar um episódio hoje, aí eu vou lançar o outro daqui 6 meses, aí o outro no dia seguinte, aí o outro dali 1 ano. Não vai funcionar. Pode até funcionar pro ego da pessoa, né? Falar, eu lancei 10 podcasts, mas sem consistência. Agora, a questão da resiliência, eu acho que ela realmente é bastante importante, né? Tem as dores de barriga, vai passando os probleminha e a gente vai superando. Agora, você tem aí, Carlos, uma ferramenta, talvez um aplicativo que você usa aí, alguma coisa, um hackzinho que você pode indicar para os nossos colegas podcasters aí? Jefferson, superar? O que eu mais gosto, porque como eu falei, eu comecei literalmente do zero. O que eu mais gosto para colocar o vídeo no YouTube, igual eu falei, agora eu vou experimentar o StreamYard que vocês usam. Mas até 1 hora atrás, antes da gente começar, eu gostava muito do iMovie. Porque ele é muito intuitivo. Então, você coloca o vídeo lá, ele já aparece várias opções. Se você quer colocar a transição, se você quer colocar um som de áudio. Então, para quem está começando, que eu me considero um iniciante, como eu já disse, é muito mais fácil. Porque você já tem um caminho meio que, não vou dizer mastigado, mas um bom caminho
indicado que você pode escolher, eu quero X ou eu quero Y. Pum, vai para o próximo passo. Aqui eu vou editar o som, você quer X ou você quer Y? Então, isso para mim ajudou assim muito, muito mesmo. É lógico que nem todo mundo vai ter condições de ter o iMovie, eu não sei se para o pessoal que usa o sistema Windows, se ele é pago ou se ele é free, mas eu acho que para o pessoal que tem condição de usá-lo, é muito bom, me ajudou muito. Na ferramenta, quem tem notebook da Apple vai ter um iMovie, né? Sim, normalmente faz parte do pacote. Né? Faz parte do pacote, né? E tem o GarageBand também, né? Que é um software que o pessoal usa. Quando eu mandar só o áudio, né, para as plataformas agregadoras, aí eu coloco no GarageBand. Legal. Que também legal. Então, é muito intuitivo. Eu que não sabia absolutamente nada de áudio, me ajudou assim muito mesmo. São ferramentas boas. Para quem tem Mac, eu já teve aluno que falou, não, que software que eu uso é que eu tenho um Mac, os aplicativos que você está falando aí na escola não tem no Mac. Eu falei, bom, então dá uma olhada no GarageBand. Ele falou, nossa, que software maravilhoso. Eu nem sabia que eu tinha. Foi o meu caso, entendeu? Foi o que eu falei lá atrás. Bom, isso não vai servir. Isso fica. Aí... Nem sabia que eu tinha. Poxa, vem cá, o que você faria diferente se você tivesse que começar de novo? Tudo bem, você começou há pouco tempo, mas se você tivesse que começar hoje, do zero, o que você faria diferente? Alguma coisa? Experiência, né? Agora dá... Olha, o que eu faria diferente, eu acho que eu não esperaria tanto para lançar o episódio. Porque eu fiquei nessa de querer o negócio mais perfeito possível. Você e aí ia fazer que nem o Pat Flynn, que ficou 1 ano, né? Ele ficou 1 ano, é verdade. Ele ficou 1 ano amadurecendo a ideia. Mas assim, eu tive esse problema, entre aspas, de ter que mexer em tudo, que estava tudo desatualizado, mas eu teria feito isso antes, entendeu? Me preocupado com o que eu preciso atualizar, o que eu preciso ter, o que eu não preciso ter, o que eu posso limpar, e aí eu teria gravado o episódio e já colocado o quanto antes no ar. Certo. Porque o feedback, por mais que um primeiro episódio, alguém que não é das mídias vai ter ali, sei lá, meu primeiro episódio teve 102, 106 visualizações no YouTube, mas que para mim foi uma vitória, assim, espetacular, entendeu? Porque, essencialmente, eu imagino que só quem me conhece, quem conhece esse cara, foram os primeiros espectadores. E daí, conforme você vai divulgando, as pessoas vão vindo, né? Deixa eu ver como é que foi o começo, né? E vão clicando ali. Mas eu acho que eu teria conseguido impactar as pessoas antes. Em relação... Não impactar que eu fiz um negócio espetacular, mas chegar até as pessoas. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Ter chego antes, né? Não ficar protelando tanto, né? Já vai... Põe no ar logo, né? Agora, o que tá te deixando aí empolgado aí com o JJ Café Podcast aí? Quais são os próximos passos, os planos, quais os desafios que você tem pela frente aí, Carlos? Olha, Jefferson, ontem, nem sei se foi ontem mais, mas essa semana recebi um contato de um amigo, também um grande amigo que eu fiz na época que trabalhei no Emirados, e ele quer criar um quadro mensal no Jiu-Jitsu Café Podcast, que vai ser mais ou menos isso que a gente está fazendo, uma mesa redonda, a gente vai colocar um tema sobre o Jiu-Jitsu, ele e mais 1 ou 2 convidados, dependendo do tema, e a gente vai debater esse tema. Então, para 2021, a minha tendência é essa. Vamos dizer que o mês tenha 4 segundas-feiras, que é o dia que eu lanço o episódio. 3 segundas-feiras vão ser os episódios normais, e uma segunda-feira vai ser essa mesa redonda aí, patrocinada pela marca que esse meu amigo tá começando a lançar aí. Vamos ver, nós estamos ainda estudando como isso vai ser feito, porque tem
lance de fuso horário, tem lance de o que agregar, o que falar, o que não falar, porque, querendo ou não, quando a gente sai de uma cultura e vai para outra, muitas palavras que a gente pode usar em inglês podem ser brecadas, podem ser bloqueadas lá, né? Porque a gente não pode dizer que lá é um país muçulmano, então nem toda expressão em inglês que a gente use como uma piada ou alguma coisa engraçada. É um desafio maior ainda, né? O sistema lá, eles podem travar, entendeu? Então, de repente, o seu vídeo foi bloqueado no YouTube. A gente não sabe. Então, a gente ainda precisa pegar essas 2 semanas aí que restam desse ano para amadurecer calibrar. Para ver o que vai rolar aí. Então, essencialmente para 2021, a expectativa inicial é essa. E eu tô aí tentando entrevistar um pessoal mais alternativo do jiu-jitsu, porque muita gente me pergunta, pô, você conhece tal cara, assim, porque numa entrevista e tal, porque eu falei para esse pessoal que fala comigo exatamente isso. Eu quero mostrar um jiu-jitsu diferente do que o pessoal do jiu-jitsu que vai para podcasts, porque hoje em dia, obviamente, já tem mais podcasts sobre jiu-jitsu, mas eles entrevistam campeões mundiais ou aqueles que geram polêmica em algum campeonato, em alguma coisa assim, e eu queria trazer o lifestyle do jiu-jitsu. Então, um cara que dá aula de jiu-jitsu que é físico nuclear no Paquistão, que foi um que eu entrevistei, entendeu? Um outro que é arquiteto, e fazer essas pontes de pessoas normais, né, que a gente fala assim, pessoas normais, todos são normais, mas, assim, pessoas que não são puramente do jiu-jitsu, né, que não são só jiu-jitsu de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mas que é acessível para a pessoa comum, né? Exatamente, para mostrar esse outro lado, entendeu? Então, esse vai ser o foco aí para 2021. Eu tenho procurado fazer isso já esse ano, né? Eu procurei fazer isso. Ainda tem mais 2 episódios agora em 2020. E para 2021 é ampliar esse horizonte. Então, um cara é engenheiro, um cara e incrementar como o Edward me deu essa oportunidade, entendeu? Incrementar com um cara que pratica karatê, um outro que pratica judô, para falar das outras artes marciais também, por que não? Entendeu? Porque às vezes a galera tem algum tipo de, não vou dizer preconceito, mas algum tipo de cisma, algum tipo de pé atrás com outras artes marciais, mas que na verdade toda arte marcial agrega para a pessoa se ela souber entender o que aquela arte marcial pode somar para ela. Então, vou tentar arrumar um balance aí entre esse novo formato, né, que tá para acontecer aí uma vez por mês, se tudo der certo, ampliar o pessoal que usa o jiu-jitsu como um estilo de vida realmente, e falar um pouquinho sobre outras artes marciais conforme forem surgindo as oportunidades do pessoal ser entrevistado aí. Legal. E você encara o podcast como um negócio, certo? Quando a gente fala de negócio, um business mesmo, uma profissão, algo sério, não apenas um hobby. Tanto é que você tem patrocinador, e eu achei isso legal, porque você já começou com patrocinador desde o primeiro episódio, não foi? Ou não? Foi logo nos primeiros, né? Então, assim, como é que você está enxergando essa questão de usar o podcast como uma coisa, ou para você ter um negócio em cima mesmo do podcast, ou indiretamente, que ele acaba promovendo você, promovendo as atividades que você faz e te trazendo mais oportunidade, como esta, por exemplo, e pode surgir outras. Como é que você está enxergando esse contexto de business? Olha, Edward, vou ser bem sincero para você. Quando eu apresentei essa proposta de podcast de jiu-jitsu e falar também um pouquinho de café, eu fui direto em um cara que também é faixa preta de jiu-jitsu, que também ama café, que é o cara que dá Cervical Kimono, Cervical Sports. Que é o seu patrocinador. Que é um parceirão meu de São Paulo, que eu fiz... Meu primeiro contato com ele foi quando? Foi no voo, quando a gente foi para Emirados.
Legal. Você acredita nisso? Eu não o conhecia mesmo de competição e tal, eu nunca tinha visto. Nunca. E aí a gente sentou lado a lado, imagina, 15 horas de voo, aí começamos a conversar, começamos a trocar ideia, e aquela coisa da afinidade, entendeu? Tanto que quando ele começou o negócio dele, o business dele com o kimono, quem indicou a fábrica para ele fui eu. Porque eu já conhecia esse cara que fazia os kimonos lá do Paquistão também. E aí eu aproveitei e falei, você quer fazer? Eu tenho contato. Se servir, você manda ver. Se você achar que a qualidade não é boa, sei lá, a gente procura outro cara aí. Mas na época eu nem pensava em podcast. Foi, né, na amizade só, mesmo, tentar ajudar o cara. De relacionamento, tipo assim, né? Se eu conheço alguém, por que não indicar esse alguém para o cara? De repente, se for útil, né? Aí, enfim. E a gente sempre trocando ideia, sempre com essa veia empreendedora, né? Então, sempre pô, cara, o que você acha disso, tal? O que você acha daquilo? A gente chegou até a pensar em competições de jiu-jitsu, tipo assim, igual tem no futebol, sabe? Ida e volta, não tem lance de ida e volta, mata-mata e tal. A gente chegou numa época até elucubrar isso. Não, nós vamos pegar então 5 atletas do país X, 5 atletas do país Y, aí pum, vai lá e faz as lutas. Aí depois de 2 semanas, pum, faz a luta no outro lugar. Mas aí a gente viu que era muito mais complicado, muito além do que a gente estava imaginando. A gente falou, melhor essa ideia aí, melhor deixar para depois. Mas aí, enfim, respondendo a pergunta que eu já estou fugindo. Quando eu joguei para ele a ideia, falei, pretendo que seja assim, assim, assim. Queria saber se você tem interesse de patrocinar o podcast. Nem que seja no começo, 2, 3 episódios para ver, né, como vai ser a repercussão, se você gosta do trabalho, como ele sai no YouTube, como ele sai nas plataformas de podcast. Eu falei, não, beleza, tô dentro. Aí montei a propaganda, né? Porque a propaganda sou eu quem falo. Eu gosto muito desse formato de eu falar sobre a marca que está apoiando, que está patrocinando, enfim, que está fazendo essa parceria. Porque eu acho que dá um tom assim de tanto de intimidade. Então, tipo assim, pô, eu estou usando o produto, então eu tenho alguma coisa para poder falar. É diferente de, pessoal, compra uma Ferrari Zero que é muito boa, viu? Tá aqui, ó, o pessoal tá patrocinando o podcast. Tudo bem, é provável que ela seja muito boa, mas eu não tenho vivência daquilo ou com aquilo para poder falar, entendeu? E eu acho que isso para o podcast é muito... É necessário, né? Soma muito, ainda mais no mundo do jiu-jitsu, porque o que acontece? Você está anunciando essa marca, mas você tem kimono dessa marca? Por exemplo, entendeu? Usando esse item específico. Sim, eu tenho esse. Esse eu uso para treinar, é mais leve e tal. Esse eu uso quando eu vou competir. Geralmente eu levo 2 kimonos para competição e tal. Então, existe algo por trás, onde eu conheço aquilo, e daí a gente consegue falar. Assim como o vlog também, né? Que é uma parceria. Eu anuncio eles me anunciam e estamos nessa permuta por enquanto com esse vlog aí. Não é um patrocínio, mas é uma divulgação, né? É um endosso que você dá a uma marca. E quando você dá um endosso, você tem uma responsabilidade por trás. Porque maior também é a sua reputação que você está colocando. Você poderia, assim, você diria que hoje o podcast dá dinheiro para você? Ou por enquanto ainda não da maneira como você imagina? O que você está pensando aí para o futuro com relação a isso? Então, Edward, é assim. O dinheiro que eu investi no podcast, ele já retornou, tá? Legal. Mas ganhar dinheiro com o podcast ainda não comecei. Tô tentando. É o meu projeto para o futuro. E espero que agora em 2021, com as coisas voltando ao normal, se Deus quiser, o podcast exploda, porque eu acho que o podcast vai ser a ferramenta agora do século XXI, porque agora as pessoas vão estar mais
ansiosas, né, para voltar à vida normal. Então o cara vai estar no ônibus, no metrô, no carro, em qualquer lugar que ele volte a trabalhar, ou você vai, se a pessoa, né, já é mais adulta, vai para a faculdade, vai estar consumindo algum conteúdo digital hoje. Então eu acho que a tendência é o podcast realmente atingir aí níveis estratosféricos. Eu vejo assim, né? Até complementando, né? Eu acho que não tem jeito. Ainda tem muita gente que não sabe o que é podcast. Então tem uma demanda reprimida muito grande. Então a gente que está na frente, claro que vai ter vantagem. Então é isso que vai acontecer. Agora, se ano que vem vai ter uma super explosão ou não, o importante é que a gente tem que continuar trabalhando e fazer e tá tentando divulgar bem o nosso trabalho, o que a gente está fazendo aqui mesmo e o que você está fazendo muito bem. Mas eu vejo também, eu já falei várias vezes sobre isso, né? Sobre a questão do áudio first, que é a tendência do áudio em primeiro lugar, né? Que são essas assistentes inteligentes que estão entrando, né? Então as pessoas vão ficar mais ligadas a conteúdo por áudio também, né? Mas você pensa assim, vamos pegar uma pergunta, assim, o que aconteceu que não teria acontecido se você não tivesse feito o podcast hoje para você? O que você percebe que tem acontecido que é graças ao podcast? O que você acha que pode acontecer também graças ao podcast? Então, eu acho assim, ó. Eu ter entrado para o mundo do podcast, né? Vamos dizer assim, agregou muito para mim em termos de quê? Em termos de, primeiro, conhecimento, de correr atrás, de aprender coisas novas, né? Como eu disse, a versão nerd, a minha versão nerd, ela fica... Surgiu. Não surgiu, mas, assim, ela foi sendo aprimorada porque esse meio, ele tá em constante evolução, né? Você tá sempre, amanhã vai sair um aplicativo novo, aí depois de amanhã ele já tá obsoleto, o que tá melhor agora. Então, vai ser um aperfeiçoamento constante. E isso me atrai, isso me faz ficar motivado. Então, em termos de mindset, isso. Um segundo ponto que para mim fez muita diferença foi conhecer pessoas como vocês dois, que são pessoas que encorajam os outros a serem melhores, a encontrar suas melhores versões, seja para fazer um podcast, seja para debater um assunto, entendeu? Porque, por exemplo, nas lives lá de quinta-feira que vocês fazem, tem gente de todos os ramos. Verdade. Tem do jiu-jiteiro ao pessoal que trabalha com agronegócio. Então você vê que é um espectro amplo. E querendo ou não, no mundo, na tribo onde eu me encontro, que é o jiu-jitsu, é essencialmente o mesmo assunto sempre, concorda? Porque não tem como você estar no meio de jiu-jitsu e, então hoje vamos falar sobre química orgânica. O que vocês acham? O cara vai tirar 3 tapas na cara e falar, vai embora, cara, vai para casa. Então eu acho que as conexões, os contatos, e mesmo dentro do podcast, dentro do jiu-jitsu, eu entrevistei pessoas que eu jamais teria conhecido se não fosse por ter um podcast. É isso mesmo. Esse é um dos pontos, acho que mais interessante. Conosco também acontece isso, sabe? E é porque é diferente. Você falou, vamos bater um papo por 1 hora, o cara nem te conhece direito, por que ele vai bater um papo com você por 1 hora? Mas se você fala para ele, olha, eu tenho um podcast, chama JJ Café. Legal, eu topo dar entrevista para você. Aí você fez uma conexão e como você teve esse colega aí, amigo da Cervical Kimono, que lá atrás você se conectou, porque estava no mesmo voo, e hoje surgiu uma oportunidade, quando você faz um podcast, você está acelerando esse processo de uma maneira exponencial dentro do seu nicho. Porque aí você está falando com muita gente, e aí você começa a virar referência, né? Então isso aí, eu ainda acho que em 2021,
Olha, eu ainda acho que você vai ter que voltar para cá para contar o que vai acontecer em 2021, porque muita coisa eu acho que boa vai acontecer em 2021. Tomara, sim, espero. É isso aí. Cara, você tem um livro para indicar pro pessoal aí? Tem um livro que eu gostei muito de ler, inclusive estou começando a ler ele pela segunda vez, estou quase na metade. Chama Relentless. É um livro do Tim Grover. É um livro do Tim Grover. Esse cara foi personal do Michael Jordan. Opa. Depois que ele foi personal do Michael Jordan, aí o negócio dele explodiu em relação a ser personal dos atletas da NBA, né? Ele foi personal depois do Dwayne Wade, LeBron James, Kobe Bryant, aí foi embora. Mas assim, o livro dele, essencialmente, não tem praticamente a ver com preparação física. Por incrível que pareça. Tem a ver com mindset. Pois é, então, tudo mindset. É assim, ó. Você pode ser bom, você pode ser ótimo, você pode ser excelente, mas você pode ser relentless, que é imparável, né? Vamos, se a gente for traduzir assim. Então é assim, você vai gostar. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, você vai gostar. Eu não sei, para o pessoal que tem um pouquinho de reticência em ler alguma coisa em inglês, eu não sei se ele tem versão em português ainda. Mas se tiver na Amazon, com certeza o pessoal encontra. Mas assim, é um livro... Eu não costumo dizer que livro muda a vida de alguém, mas é um livro assim que todo dia eu consigo pensar alguma coisinha, quando dá aquela baixada, falar, hoje eu tô devagar, hoje eu não vou fazer mais isso aqui. Eu falo, opa, pera um pouquinho. Mas aí eu vou ser só um cara regular. Eu não quero ser regular. Eu não quero ser o melhor do mundo em alguma coisa porque eu quero satisfazer o meu ego. Mas eu quero ser o meu melhor no que eu tiver que fazer. Então, se eu tiver que produzir 1000 espuminhas dessa, eu quero que sejam as melhores 100 espuminhas que eu posso fazer. Com certeza vai ter gente que sabe fazer melhor que eu, mais rápido que eu. Tudo bem. Mas dentro da minha limitação e do meu conhecimento, é o melhor que eu consegui fazer. E esse livro, ele cara, é sensacional. Eu leria, tanto que eu tô lendo de novo. Pô, legal, gostei da dica, muito bom. Agora aí, ó, falando aí, deixando um recado aí, uma mensagem para os nossos alunos, o pessoal que está ouvindo aí, Carlos, o que você poderia dizer para eles aí, para quem está começando ou para quem já está na jornada aí, deixa uma mensagem para eles aí. Bom, a mensagem que eu posso deixar para vocês é assim, pessoal. Primeira coisa, se vocês estão seguindo o Edward e o Jefferson, vocês estão nas melhores companhias possíveis em relação a podcast no Brasil e em relação a seres humanos, certo? Porque são dois caras aí fenomenais. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou fã, porque eu sou realmente. E para quem duvida, eu posso mandar print de que eu tô todo dia, eu falo para eles que eu sou perseguidor e não seguidor das redes sociais deles. Todo dia eu tô ali interagindo, sabendo o que tem de novidade, sabendo o que tá rolando. Para quem tá começando, feito é melhor que perfeito. Não caia no mesmo erro que eu caí, porque depois você vai se arrepender. Não tô dizendo para fazer vai de qualquer jeito então, e beleza, e vamos embora. Não. Mas, se você já tem alguma coisa, se você já tem como gravar, se você já tem um fone mínimo que seja, bota esse fone no ouvido e grava. Não ficou bom, não tem problema. A hora que estiver no 100º episódio, você deixa aquele episódio privado, tá tudo certo. Então, feito é melhor que perfeito. E para a galera que já tá, obrigado por serem meus companheiros de aula, meus companheiros da saga desse podcast, sendo guiado pelos mestres Edward e Jefferson. Legal. E para o pessoal entrar em contato com você, Carlos, como é que o pessoal faz? Qual é a melhor forma de mandar uma mensagem para você? Bom, conhecer pode um pouco do seu trabalho. Pode conhecer o Jiu-Jitsu Café. Só pegar JJ Café nos agregadores, vai estar, né? Mas fala aí, qual é a mídia aí melhor para entrar em contato com você? Para entrar em contato, melhor é o Instagram. Então pode ser no JJ Café Podcast, tudo junto, ou pode ser no meu pessoal também, que é livre, não é
bloqueado, nada. É calmeida.bjj, que é Brazilian Jiu-Jitsu, né? Que eu também vou estar disponível ali, eu respondo todo mundo, respondo até spam, não vou responder as pessoas que entrarem em contato. Não, maravilha. E lógico, se quiser acompanhar aí no YouTube ou nas plataformas agregadoras, JJ Café Podcast, só dá uma olhadinha lá no que eu tô aprontando. Inclusive entrevistou o Edward lá, né? Exatamente. Entrevista. Edward Schmitz. Acho que foi o episódio que eu fiquei mais nervoso para começar, Jefferson. Ah lá, tá vendo? Ele sentiu o peso da responsabilidade. Aí eu com todo o setup, eu fiquei, não, isso aqui não tá bom, isso aqui eu vou pôr um pouquinho pra cá. Não, agora eu vou ajeitar. Não, deixa eu ajeitar o microfone. Você acredita? Aí eu falei pra ele, deu risada, achou que não era, que era mentira. Carlos, olha... Edward, antes de você falar, rapidinho. Você sabe que a sua interpretação de New York deu o que falar, né? Sério? Não sabia. O cara é cantor, né? Podcaster ou é cantor? Exatamente, é podcaster ou é cantor? E, cara, o cara é diferenciado, pô. A gente brinca um pouco de karaokê, né? Mas legal, Carlos. Olha, cara, muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente. A gente tá junto, a gente tá na mesma jornada. Às vezes a gente pode ter começado um pouco antes, mas a gente também tá nessa jornada. A gente não esconde isso, não. E o que a gente gosta de ver é pessoas dedicadas e progredindo aí. E, bom, então assim, pessoal, eu agradeço aí para quem tá ouvindo. Jefferson, beleza, né? Você tem mais algum recado aí para colocar ou estamos de boa? Não, eu acho que de forma geral agradecer o Carlos, né? A gente conhecendo um pouco mais do trabalho dele. Eu acho que para o podcaster é exatamente isso, né? Você procurar ser você mesmo, né? Essa questão de você, às vezes, igual o Carlos falou, puxa, né? Começa, o feito é melhor que perfeito. E muitas vezes é justamente isso, né? A gente tem, às vezes, aquele receio, a gente quer mostrar alguma coisa que não é a gente. E quando a gente mostra o que é a gente, é onde gera as conexões, onde as coisas acontecem, onde as coisas começam a evoluir e a bola vai rolando e as coisas vão acontecendo. Então, obrigado, Carlos, de coração mesmo, que agradeço aí a sua participação. E olha, você sabe qual foi o período que a academia do podcast mais cresceu? Foi nesse ano de 2020, não foi, Jefferson? Exatamente. E a gente tem conhecido tantas pessoas, só que só virtualmente. E eu vou dizer uma coisa, Carlos, eu tô, assim, tem várias pessoas que eu preciso encontrar pessoalmente. Você é uma delas. Lisonjeado, gente. Vocês não sabem beleza? A companhia de vocês. Eu acho que eu vou encontrar ele primeiro que você, Edward. Vou passar a perna em você. Com você vai ver, cara. Tô desconfiado, né? Bom, beleza, pessoal. Então, assim, querendo conhecer mais o nosso trabalho, escoladopodcast.com. Toda quinta-feira a gente está dando aula ao vivo lá no YouTube, 8 da noite. Então, compareça lá no nosso canal ou no nosso site, escoladopodcast.com. Lá você também pode baixar um e-book ou mesmo entrar num curso que a gente oferece que chama Podcast do Zero. E provavelmente lá em janeiro a gente vai ter, acho que no final de janeiro, talvez as aberturas das inscrições para a nossa comunidade Master Top Plus, que é a academia do podcast. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado e até o próximo episódio. Valeu!